põe no envelopinho junto e traz. Então, sábado é dia de celebrar a presença do Senhor Jesus. Dentro dessa série que eu estou pregando, amanhã eu devo pregar o sermão que eu acho que é o mais importante da série. Eu não vou deixar ele para sábado, porque sábado vem todo mundo, e esse sermão é pregado só para quem quer, não é para todo mundo. Então ele vai ser pregado amanhã, porque na sexta nós temos Santa Ceia, e tem duas ocasiões onde eu sei que a gente não deve pregar muito, é em casamento e em ceia, para não ficar longo. Então na sexta eu vou fazer um sermonete de 10 minutos, e a gente vai celebrar a ceia. E amanhã eu vou pregar o mais importante da semana. O sermão culminante da semana vai ser amanhã à noite. E ele é para quem está acompanhando, para quem está ligado. E aí no sábado, aí eu vou pregar para todo mundo. E nós vamos celebrar a presença do Senhor Jesus no nosso meio. Então eu quero que você me ajude em oração para que o Senhor Deus possa trabalhar o coração de todos aqueles que estão vindo, participando, e o coração meu também, para que a gente possa partilhar e participar junto da mensagem e crescer espiritualmente. Quero convidar você para fecharmos os olhos de novo e orarmos. Deus amado, obrigado porque nós estamos na sua presença de novo. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui, apesar das batalhas de cada dia, apesar dos desafios, do cansaço. Nós estamos aqui na sua casa, Pai. Obrigado porque o Senhor está presente conosco todo dia, durante o dia inteiro. E porque basta nós ligarmos o nosso pensamento no Senhor e o seu Espírito flui para nós. Agora, Senhor, que nós estamos juntos, queremos receber o poder da unidade. Fala conosco mais uma vez, Pai. Apesar do instrumento falho que eu sou, unge os meus lábios e me purifica, em nome de Jesus. Amém. Eu quero resolver um assunto que eu deixei pela metade. Foi de propósito, porque não dá para falar todos os assuntos a cada noite, né? Mas eu vou voltar com você um pouquinho. Vamos lá para o Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse 3, que é o tema da nossa semana. Só que deixe aberto ali para consulta. E nós vamos seguir acompanhando na tela. Durante essa semana, anteontem, mais exatamente, quando a gente estava falando sobre as vestes, né? As vestiduras brancas, eu apresentei para vocês dois termos teológicos: justiça imputada e comunicada. Vocês lembram o que é a justiça imputada? O que é? Quem lembra? A justiça de Jesus, aquilo que Ele faz fora de mim, a salvação que Ele me dá de graça. Essa justiça é maravilhosa, porque embora eu não seja justo e não tenha mérito nenhum para me salvar, embora eu não tenha nada de bom em mim, quando eu me ligo em Jesus, confesso os meus pecados para Ele, naquele momento, Ele me torna justo. E é por isso que Paulo, quando escreve para os coríntios, para os filipenses, para os tessalonicenses, ele chama esse povo de santos, aos santos da igreja. Eu poderia dizer a mesma coisa a todos vocês, os santos da BR-1 de Washington. Poderia dizer ou não? Sim, porque nós nos tornamos santos a partir do momento em que nós colocamos a nossa vida, o nosso coração nas mãos de Deus e que confessamos os nossos pecados. Nós somos santos, considerados santos. O Senhor Jesus nos santifica, purifica.
E o que é a justiça comunicada? O que é? A imputada é o que Jesus faz por mim, fora de mim. E a comunicada, o que ela é? Ela é aquilo que Jesus faz através de mim, ou Jesus reproduz a vida dele em mim através da justiça comunicada. É a transformação que começa a acontecer em mim. O meu caráter vai ficando mais parecido com o caráter de Jesus. E lembra que eu fiz uma pergunta para vocês? Qual delas me salva? Qual delas? É a primeira, que é a imputada, a segunda, que é a comunicada, ou são as duas? A primeira, imputada. Não são as duas? E depois do culto alguém conversou comigo e falou assim: pastor, são as duas. São as duas. E eu argumentei um pouco e ouvi e falei: olha, eu não costumo rejeitar nada que me falam. Então, como bom aluno, e eu sou um aluno a vida inteira, eu vou de novo dar uma olhada, eu vou orar. E orei de novo, olhei e li mais, estudei mais. E eu só confirmei aquilo que eu tinha certeza. Não tem jeito. A única delas que me salva é a imputada. Não são as duas. Eu sou salvo pela graça. E o ladrão na cruz me mostra isso, porque ele não teve tempo para reproduzir na vida dele o caráter de Jesus. E ele foi salvo mesmo assim, não pelas obras que ele praticou. Agora, contudo, entretanto, todavia, mas, Jesus pede para que eu tenha o seu caráter? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ele me pede. A contextualização bíblica está aqui. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos como eu sou santo. Jesus me pede para ser santo como ele é santo. O que mais? Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ué, e agora? Então eu preciso dela para me salvar? A santificação? Eu preciso reproduzir o caráter de Cristo na minha vida, senão eu não vou me salvar? É isso ou não é? Qual das duas me salva? A primeira, a segunda ou as duas? Só a primeira. Eu sou salvo pela graça. A justiça me é imputada por Cristo. Ela me é dada de graça. Jesus coloca em mim essa justiça. Contudo, a partir do momento em que eu vou vivendo com Jesus, Ele espera que eu vá sendo transformado. É simples. Existe um documento que os judeus assinam no dia do casamento. Ele se chama Ketubá. Ketubá. O Ketubá é assinado por um casal de noivos no dia do casamento, debaixo de uma rupá, ou rupa. O que é rupá ou rupa? Rupá é como se fosse uma saída de praia quadrada, com 4 varais, um em cada ponta. Os amigos dos noivos, o cortejo leva aquilo, fazendo sombra para os noivos, e só cabe o casal lá dentro. E ali dentro eles fazem os votos matrimoniais, e eles assinam o Ketubá, que é o compromisso de matrimônio. Quando você olha para o Antigo Testamento, e você vê Deus chamando o povo para perto do Monte Sinai, e Deus começa a conversar com Moisés e diz: traz o povo aqui, porque eu quero fazer com o meu povo uma aliança. Uma aliança. Deus, na verdade, está propondo uma Ketubá para o povo de Israel. E o que é o Ketubá mesmo? É um documento de casamento. E se você for olhar tudo que Deus fala para o povo e o que o povo responde,
é exatamente os votos matrimoniais. Deus propõe a lei, os 10 mandamentos, e o povo responde: nós faremos tudo o que o Senhor ordenar. É como um casal de noivo. Eu acho lindo o voto matrimonial. Quando os dois comparecem diante da presença de Deus, e aí eu pergunto assim: você, fulano de tal, aceita diante de Deus e de todas essas testemunhas pertencer a ela e somente a ela, de sua livre e espontânea vontade, e desprezando todas as demais, ser só dela, nos momentos de alegria e de tristeza, e aí vai, enquanto vocês viverem? E ele diz: sim. Ele poderia escolher muitas outras, mas ele escolheu só ela, e vai pertencer só a ela. Foi exatamente esse voto que o povo fez diante de Deus, ali no pé do Monte Sinai. E se você olhar a Bíblia depois, Deus vai repetindo esses votos matrimoniais durante muitas vezes na Bíblia. O livro de Oséias, então, é a personificação desse casamento entre Deus e o seu povo. E Deus chora, Deus lamenta e diz: você, a minha esposa, a minha amada, a minha noiva, você me traiu. E fica esse relacionamento de traição e perdão, traição e perdão, traição e perdão. Quando você se casa com alguém, você espera que esse alguém seja fiel. Como eu disse aqui essa semana, a gente começa todo relacionamento por motivos o quê? Egoístas. Eu estou com você por minha causa. E aos poucos esse relacionamento tem que se transformar num relacionamento de amor genuíno, quando eu amo a outra pessoa por causa da outra pessoa. Há pouco tempo atrás eu fui fazer alguns exames, tinha machucado minha mão e tinha que fazer uma radiografia, fui ao hospital adventista. E quando eu cheguei, o médico falou: eu vou te receitar esse exame, mas você pode fazer aqui mesmo. Quando eu cheguei a fazer o exame, ele disse: olha, o senhor já fazemos hoje mesmo, vai demorar 1 hora. E aí o senhor está na fila e vai fazer o exame. O que eu vou fazer em 1 hora? Já sei, vou visitar os quartos do hospital. E comecei a visitar. E um dos quartos, eu encontrei ali um pastor que foi meu contemporâneo. Se formou 1 ano depois de mim. Exerceu o ministério 3 anos. E num acidente, ele ficou em coma. E de lá para cá, nunca mais ele saiu do coma. 24 anos em coma. E a esposa dele sentada do lado dele. Todos os dias ela vai lá e senta do lado dele e fica com ele. E lê a Bíblia para ele, estuda a lição com ele, tudo por ele. Ele está em coma. 24 anos. Aquela mulher faz isso. Em pouco tempo de casamento, ela conseguiu transformar o seu amor egoísta em amor altruísta. Que cena tremenda da gente assistir. Que coisa maravilhosa. Deus espera que a gente o ame de fato, por causa dele. E é por isso que ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Só ter não adianta. Eu tenho que ter e tenho que guardar. E não adianta eu dizer assim para minha esposa: olha, querida, eu te amo, mas eu tenho atração por outras mulheres, então, sabe, é só uma coisa física e tal, mas eu amo é você mesmo, sabe como é que é? Você acha que ela vai ficar feliz comigo? Hã? É por isso que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que cumpre os votos de matrimônio que fez comigo e é fiel a mim, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele diante do Ketubá e do Rupá e dessa proposta de casamento que Deus fez. A gente entende os mandamentos de um jeito diferente. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. É um relacionamento de amor, de ligação. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos.
um cristão lutador. Já fazia muito tempo que eu não falava com ele. O e-mail estava escrito assim: há tempos ando aflito com as dúvidas que tenho. Um dos meus maiores medos é não conseguir seguir o conselho bíblico, perseverar até o final. Ando muito desgastado, sem ânimo, fraco em todos os sentidos. Como pode ver, preciso de paz, de ter certezas, de sentir Deus comigo. Minhas dúvidas e lutas estão me matando. Estou sem paz para viver. Estou preso em minha própria frustração. Essa é a história de uma única alma cristã no mundo, no universo. Quem sabe é a sua história. Eu tenho olhado e notado e percebido, e tenho visto cristãos de hoje em categorias. Primeiro, cristãos que andam sobrecarregados, como ele. Pessoas sobrecarregadas de medos, de culpas. Cristãos desorientados, pessoas que não sabem o que fazer, como fazer. Cristãos que enfrentam uma caminhada difícil, sabe como é que é? A caminhada cristã deles não é uma caminhada gostosa, é uma caminhada difícil. Isso faz com que a obediência deles seja uma obediência esporádica. Vez ou outra eles conseguem obedecer a Deus, mas na maioria das vezes não conseguem. E as pessoas assim em geral dizem assim: eu tive uma fase da minha vida que eu estava tão bem com Deus, eu tive uma fase que eu orava tanto. Quem diz assim, eu tive uma fase que eu estava bem espiritualmente, que eu orava tanto? A oração, ela é a respiração da alma. Você dizer assim, tive uma fase que eu estava tão bem porque eu orava tanto, é a mesma coisa que alguém dizer assim, teve uma época que eu estava muito bem, aquela época eu respirava. Olha, tinha tanta saúde, agora faz já algum tempo que eu não respiro. É a mesma coisa dizer que está morto. Depois que eu morri, eu sinto uma falta de ar. É como se ela dissesse assim. Porque a respiração, a oração é a respiração da alma. Você pode até sentir Deus longe, Deus perto, mas não dá para parar de orar nunca. Senão você para de respirar, você fica morto espiritualmente. Mas essa obediência esporádica, o serviço deles é infrutífero. Cristãos que conhecem, ouvem, vão à igreja, batem o seu cartão de ponto nos cultos, mas que não conseguem fazer um serviço por amor, não conseguem fazer um serviço constante. Eu estou pastoreando uma igreja e eu percebo assim, que a maioria das pessoas, elas querem fazer um serviço na igreja, desde que elas não estejam comprometidas todos os sábados. Então eu preciso de uma equipe de som, não é o caso da minha igreja lá, a equipe de som lá é muito comprometida, eu estou escolhendo um ministério que não tem esse problema. Preciso de uma equipe de som, então eu preciso de 4 equipes de som, porque daí cada uma fica uma vez por mês só. Aí ele diz, sim, uma vez por mês eu posso me comprometer com Deus e servir a Deus, dentro da igreja e fora da igreja. As pessoas estão morrendo do lado de fora. Lembra João 10 ontem? O pastor, o bom pastor, ele chama as suas ovelhas e elas o seguem para fora. Eles vão para fora, porque o povo está lá do lado de fora. O serviço é infrutífero. Por isso eles se sentem fracos. Por isso eles são cristãos frustrados, eles se sentem o tempo todo indignos, eles acham que eles não têm autoridade para orar por alguém, eles se sentem sem autoridade para pregar, para falar e para chamar para a igreja até, e até para dar um estudo. Os sonhos deles são sonhos frustrados, e eles pensam, ser cristão é uma farsa, eu não consigo ser cristão. É isso que esse meu amigo está sentindo na vida dele. E ele depois ligou para mim, falou comigo 1 hora sem parar, pedindo misericórdia, dizendo, me ajuda por misericórdia, eu estou morrendo espiritualmente, porque a vida cristã para mim, ela é uma impossibilidade, eu já tentei de tudo, eu tenho orado, mas eu não consigo viver o cristianismo. Por isso, 3 tipos de cristãos eu vejo. Os cristãos desistentes, eles fazem tudo isso, eles tentam, eles vão, eles se esforçam. O outro, os cristãos esforçados, eles vivem se esforçando. E o terceiro tipo, esse é uma surpresa. Lá no finzinho a gente vai descobrir. Os desistentes, eles vão ao culto,
eles se emocionam muitas vezes, eles são batizados, mas eles não têm comunhão constante com Deus. Tem gente dos desistentes que diz assim: que saudade da época que eu me batizei. Aquela época foi a minha época mais forte espiritualmente. Foi a época em que eu estava melhor espiritualmente. Você já sentiu isso alguma vez? Quando a gente nasce na igreja, a gente nasce no mundo espiritual quando é batizado. Seria a mesma coisa que alguém dizer assim: a época em que eu era mais completo, mais feliz, a época da minha vida em que eu fui mais pleno, foi no dia que eu nasci. Como? Se você nem sabia o que estava acontecendo, você não tinha consciência direito. Você também não andava, você também não falava, você era careca e também era banguela. Como é que pode ser aquela sua época melhor, mais forte espiritualmente? A época em que você foi batizado, você estava nascendo espiritualmente. Você nasceu para crescer. É por isso que eu sou salvo e nasço no mundo espiritual. E depois Jesus espera que eu cresça no relacionamento com Ele. Os desistentes não têm comunhão. Por isso, eles não recebem o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Lembrem, não pega no tranco, vamos conversar, tá? O batismo na água é importante? Sim ou não? Ele é fundamental para quem conhece a Jesus, sim ou não? Sim. Todo aquele que crê, para crer tem que conhecer antes. E for batizado, será salvo. Quem conheceu Jesus, creu nele, precisa fazer uma decisão e ser batizado. Fundamental. Segunda pergunta, quero ouvir sua resposta. Batismo do Espírito Santo é fundamental? Sim ou não? Quantos de vocês são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão. Não é fundamental? Não é? Eu quero que você leia comigo Romanos. Abra seu celular. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Achou? Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Será que ele está querendo dizer que quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus? Sim ou não? Sim? Ele está dizendo que todos os que são guiados são filhos de Deus. Será que ele está querendo dizer que quem não é guiado não é filho de Deus? Volta um pouquinho. Lê o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você está entendendo como é que é fundamental receber o batismo do Espírito Santo? E sabe por que você não consegue levantar a mão? Porque você não sabe direito o que é. Aí você não tem certeza se você já recebeu ou não. Você não sabe isso. Só que é fundamental, e você sabe que é fundamental, porque você falou para mim que sabe e que é fundamental. Mas você não vai atrás para saber também. E você deixa o tempo passar. Cristãos desistentes encontram as dificuldades da vida, calculam o custo de entregar a vida para Jesus e desistem. Eles não continuam. Os cristãos esforçados, eles vão ao culto também. Eles também se emocionam, eles também são batizados, eles também se esforçam na vida cristã, eles também não recebem o batismo do Espírito Santo, eles também fracassam, eles também tentam. Fracassam. E vão tentando, e fracassando. E tentando. Que percentual será que a gente tem de desistentes e de esforçados? Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu gosto de ler esse texto olhando da Bíblia. Você está aberto aí em Romanos 8. Se você quiser acompanhar, você vai ver a sequência. Paulo começa a pensar em voz alta e escrever.
E ele começa a colocar como é que é o pensamento. E ele põe uma ideia que é muito importante para a gente saber. Paulo diz assim: bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele está dizendo assim: eu sei, a lei é espiritual, coisa de Deus, a lei é coisa boa, mas eu sou carnal. Eu sou escravo do pecado. Lembra que nós conversamos esses dias? A gente nasce nesse mundo gostando do pecado, gostando do que não presta. E ele continua falando e abrindo o coração, abrindo a alma. Ele faz uma sessão de confissão, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Mais uma vez ele repete o mesmo conceito. Eu quero fazer o certo, mas eu queria fazer o certo, eu morro de vontade, eu sou esforçado, mas toda vez eu acabo fazendo o que eu não quero fazer, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele está dizendo assim: eu sou incapaz de fazer o certo, eu sou incapaz de seguir a lei de Deus. Em mim está o querer, mas não o fazer. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ele repete um monte de vezes a mesma coisa. Ele está dizendo: você está entendendo? Você está entendendo como é que eu sou? Eu sou Paulo, eu tenho um problema. Sabe qual é o meu problema? É que eu quero fazer o certo, mas eu não consigo. Ele tinha dito lá atrás, em outra carta, ele tinha dito assim: porque eu carrego em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para acabar comigo. Eu pedi para Deus que me arrancasse esse espinho na carne. O que é esse espinho na carne de Paulo? O que ele era? Alguns dizem que é um problema na vista. Não acredito nada disso. Eu acredito que Paulo era, a Bíblia diz que ele era baixo e que ele era calvo e tinha tudo para ser gordinho. Ele era baixinho e careca, só faltava ser gordinho, não é? O espinho na carne do Paulo eram os docinhos. Com certeza. Essa é a minha versão do Paulo, né? Estou brincando, logicamente. Ele diz assim: eu pedi para Deus 3 vezes, mas Deus diz assim: a minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: Deus não tirou de mim para que eu não me ensoberbecesse por causa das minhas visões. Tinha a ver com soberba. Era um problema espiritual que ele tinha. Ele tinha uma luta espiritual que ele não conseguia vencer. E ele estava dizendo assim: eu pedi para Deus arrancar aquilo, purificar minha alma, o meu coração, mas Deus diz assim: você vai ficar enfrentando essa luta a vida inteira, porque quando você está fraco é que você está forte, você precisa depender de mim. E ele está dizendo: não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu detesto, é esse que eu faço. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele tinha dito que a lei é espiritual, agora ele diz que a lei, ela está no homem interior, e o homem interior tem prazer na lei de Deus. Lei de Deus, homem interior. Paulo vai falar de 3 tipos de lei aqui. A primeira é a lei de Deus, que está um homem interior. Agora ele vai falar de outra lei. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Espera aí, ele já tinha falado sobre a vontade de guardar a lei de Deus. A lei de Deus está na mente dele, o homem interior, mas que ele não conseguia. Então ele diz: vejo nos meus membros outra lei. Então essa outra lei, a lei dos meus membros, ela é contrária à lei de Deus. Olha o que diz: guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei de Deus, me faz prisioneiro da lei do pecado. Essa outra lei é a lei do pecado. Eu tenho em mim, no meu homem interior, na minha mente, a lei de Deus, mas tem uma outra lei que guerreia contra ela dentro de mim. É a lei do pecado, ela me faz escravo, é ela que me faz fazer direto aquilo que eu não quero fazer. Essa é a segunda lei. As 2 leis são a lei de Deus, a primeira. A lei de Deus é a lei da minha mente, Paulo descreve como a lei da consciência. Ela expressa o caráter de Deus. Ela é chamada a lei do homem interior. A outra lei, qual é a lei? Lei do pecado.
ela pesa nos meus ombros, Paulo fala. Ele diz, eu não quero fazer o errado, mas eu faço, ela me obriga, ela me escraviza, ela faz em mim uma guerra sangrenta contra a lei de Deus. Paulo está descrevendo a sua luta, não está? Está ou não está? Não é o tempo todo assim? A minha ele está descrevendo, porque a minha luta é assim o tempo todo, sabendo o certo, querendo fazer o certo, o tempo todo. E ele clama, ele declara, ele abre a alma, ele diz assim, ele brada, ele diz, infeliz homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte? Incapacidade total. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, toda vez que você quiser cumprir, expressar o caráter de Jesus na sua vida, toda vez que você quiser fazer a vontade de Deus, toda vez que você quiser fazer o certo, você vai ser totalmente incapaz. Ele está dizendo assim, é impossível guardar a lei de Deus. Pode se esforçar o quanto você quiser, você sempre vai ser um cristão infeliz, pode se esforçar, pode tentar, isso só vai mudar quando Jesus voltar na glorificação. Essa guerra vai acabar lá, porque até lá você vai ter essa incapacidade de guardar a lei de Deus. Mas Paulo continua, e ele diz assim, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a vida cristã ficou fácil. Eu posso pecar, Jesus não me condena nunca, eu posso então matar, roubar, adulterar, mentir. É isso ou não é? Paulo completa então. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Uau! Apareceu uma terceira lei agora. Essa é uma terceira. Que lei é essa? É a lei do Espírito da vida. Até agora a gente tinha duas. Quais eram as duas? Primeira, a lei de Deus. Segundo, a lei do pecado. Agora, nessa terceira lei, Paulo apresenta qual? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Como é que é isso? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Como é que isso acontece? Olha só, em Gálatas ele fala assim, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que é viver pelo Espírito? Como é que é esse negócio de viver pelo Espírito? Ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. As duas leis, lembra? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Como é que é isso? Como é que é estar debaixo do Espírito? Esse gráfico aqui mostra bem claro. Ali nessa parte de baixo está a carne, o desejo da carne. E para cima está o Espírito. Aqui na carne, ali embaixo está a escravidão do pecado. E lá em cima, no Espírito, está o quê? A santidade. Um dia, Jesus te encontrou aqui, escravo do pecado, e Ele deu a mão para você, e você pegou a mão dele, e Ele começou a levar você, subindo degraus, e subindo degraus. O alvo de Jesus é te levar para a santidade, para a santificação total, é para implantar o caráter de Jesus em você, de tal maneira que você possa expressar o caráter de Jesus na sua vida. E Paulo diz, isso tem sido impossível para mim, eu quero fazer, eu tento fazer, mas eu não consigo, essa é a minha luta, por isso me interessa muito, eu quero saber como isso. Então ele vai me levando, subindo degrau por degrau, e degrau por degrau, de repente eu passei da metade da escada, ali no meio, quando a cor troca, ali está a lei de Deus, bem ali no meio. Jesus me encontrou fazendo um monte de coisa errada, gostando do que não presta. À medida em que Ele pegou a minha mão, eu fui crescendo
e fui subindo, e fui chegando mais perto dele. E o meu interesse é, Senhor, quão mais perto eu posso estar do Senhor? E eu passei pela lei e subi. E agora eu começo a viver pelo Espírito. É Jesus quem me conduz. Eu nem percebo. Ele me leva, Ele me conduz. É uma coisa maravilhosa que acontece em mim. Eu estou contando pedaços da minha vida. Não precisa desligar as câmeras, que eu ainda não cheguei lá. Mas sabe, quando Deus começou a falar comigo, quando o Espírito começou a tomar conta de mim, aconteceu uma coisa tremenda. De uma hora para outra, Deus tirou toda a minha vontade, toda a minha compulsão de comer o que não presta. De uma hora para outra, eu comecei a comer as coisas saudáveis. Comecei a comer integrais, comecei exatamente tudo aquilo que Deus mandava. Eu até nem gosto de falar, porque as pessoas de vez em quando perguntam, mas o que você come? E quando eu começo a falar, eles dizem assim, mas você não come nada. E foi assim. Foi mudando tudo, drasticamente, de uma hora para outra. E eu simplesmente perdi a vontade. Perdi a vontade de comer carne, perdi a vontade de comer doce, perdi a vontade de comer gordura, o que não presta, de uma hora para outra. Uma vez me chamaram para ir falar para um grupo de gordinhos. Sabe aquele negócio de gordinhos anônimos? Tem um ministério desse lá numa igreja, perto de onde eu morava. Era um negócio tremendo. Você vai dar um testemunho? Eu digo, mas o meu testemunho não vai fazer sentido para eles. Tinha 50 visitas lá, aprendendo a emagrecer. Não, mas vai, insistiram tanto que eu fui. E eu cheguei na frente deles, e eles olhando para a minha cara, olha, esse aí perdeu 30 quilos, veio aqui dar o testemunho para nós. E aí eu estou ali, eles não sabem que eu sou pastor, nem quem eu sou. Eu era simplesmente mais um gordinho anônimo. Aí eu cheguei e eu digo assim, comecei a contar a minha história de vida, eu clamei a Deus, eu busquei, porque aí o irmão João ninguém, e Deus tirou de mim toda essa compulsão. E eu acabei meus testemunhos e eles ficaram assim, tá. E aí, como é que eu faço? Vou fazer a mesma coisa assim? É assim? Sabe o que é Deus mudar assim, um senso da presença de Deus o tempo todo, de tal modo que quando eu estava na sala e alguém ligava a TV, eu começava a me sentir incomodado assim, porque a presença de Deus, como se ela estivesse sendo expulsa por aquilo que estava acontecendo. Uma coisa tremenda. O Espírito começa a tomar conta, e o gosto vai mudando de uma hora para outra. E a vida vai mudando, e eu fui perdendo peso drasticamente, e esses 30 quilos menos que eu tenho, eles foram saindo rapidamente, e a vida mudando. E depois eu comecei a fazer exercício, e para mim fazer exercício era uma coisa impossível. Você sabe o que é impossível? Eu já tinha tentado fazer exercício um monte de vezes. Eu saía para caminhar com a minha mulher nessa velocidade e tinha que parar, porque dava cãibra. E parava, ela ficava frustrada na caminhada, não dava. Mas daí eu comecei a fazer exercício, caminhada, o bairro nosso tinha um monte de subida e descida, e começou a aumentar a velocidade da caminhada. E depois comecei a correr, foi um processo. Levou 2 anos e meio para eu correr meus primeiros 3 quilômetros. Quando eu corri meus primeiros 3 quilômetros, quem me ajudou a correr foi o pastor Eduardo Batista. Vocês conhecem a peça, não conhecem? Então, eu fui fazer uma semana em Uberlândia, ele disse, varão, vamos correr junto? E eu fui com o varãozinho para correr. E ele foi lá me apoiando, corri meus primeiros 3 quilômetros. E aí daí foi para 4 quilômetros, e aí foi para 5, 6, e hoje eu corro 7 quilômetros. 3 a 4 vezes por semana. Coisa tremenda. Como é que Deus opera? Como é que Ele faz? Trouxe uma coisa aqui no meu bolso que eu tenho que mostrar para vocês. Isso aqui é meu. Aquele que caiu lá também. Mas não precisa pegar aqui. É só um cordãozinho. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a minha medalha da São Silvestre. Maricel e eu corremos a São Silvestre nesse 1º de janeiro passado. São 15 quilômetros. E quando eu comecei, eu achei que não ia dar para terminar. 15 quilômetros. Cada vez que eu começo, eu acho que não vai dar para terminar. Mas cheguei lá no fim. E terminei a corrida correndo. O que é maravilhoso. 15 quilômetros.
E eu vou dizer para você, Deus pode fazer milagres maravilhosos. Eu vou voltar nessa história aqui. Deixa eu tirar minha medalha. Eu vou pôr aqui de novo. Não, vou pôr aqui. Pronto. Vamos continuar. Ora, deixa eu explicar mais um negocinho aqui com relação àquele gráfico anterior. Vamos lá. Escravidão, santidade, lei. Sabe o que é esse debaixo da lei, debaixo da graça? Quando Jesus vai levando você para perto dele, você passou da lei, você está acima da lei. Você não está mais quebrando a lei. Jesus tornou você parecido com Ele e você cada vez vai ficando mais parecido com Ele. Agora, se você largar de Jesus, porque ela é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, tem que estar ligado com Ele. Largou da mão dele, você começa a descer degrau de novo. Até o momento em que você chega aonde? Na lei. E a lei apita, diz, quebrou a lei, foi muito longe de Deus. E você volta, Senhor, eu quebrei a tua lei, vou voltar. Você não precisa ir lá no fundo, a lei te avisa para você voltar logo. Você não pode largar da mão de Jesus. Se você quebra a lei e passa lá para baixo, você fica debaixo da lei, na escravidão do pecado. Quando você passa lá para cima, você está sobre a lei, você está na graça, vivendo na graça, pelo poder do Espírito. E é isso que Paulo quer dizer com debaixo da lei e debaixo da graça. Ele diz, ora, as obras da carne são, presta atenção, imoralidade sexual. Imoralidade sexual inclui pornografia. Imoralidade sexual inclui sexo virtual. Inclui teclar com alguém que não seja o seu cônjuge. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Ódio é obra da carne. Você carrega no seu coração ódio por alguém. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, divisões dentro da igreja. Gente que não consegue olhar para o outro, mesmo sendo da mesma igreja. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é uma laranjona, é um fruto, mas tem um monte de gomos. É amor, alegria. O mundo quer ver cristãos alegres. Alegria, sorriso, alegria. Paz, paciência. Minha paciência mudou muito. Se tinha uma coisa que me deixava nervoso, era viajar. Porque na hora de viajar, eu trazia a minha malinha e a tia Cecel trazia a dela e de todas as outras crianças do Brasil. E eu tinha que colocar dentro do carro. E aquele porta-malinha, e eu começava a bufar. Eu não falava nada, mas eu bufava. Era impaciência. Depois de um tempo, ela olhou para mim e falou, você nunca mais bufou? Você está com saudade? Não estou não. Bufar. Ele não colocou bufar, mas falou paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, ela começa com amor, o fruto do Espírito começa com amor e termina com domínio próprio. Domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? Domínio próprio é um músculo que você tem que malhar. Você tem que exercitar ele. Domínio próprio. Não é fácil. Dói exercitar o domínio próprio. Dói, mas tem que malhar. Tem que exercitar o domínio próprio. E a gente exercita o domínio próprio dizendo não.
Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe como é que é andar pelo Espírito? Como é que Deus faz essa coisa? Como é que Deus opera isso? Vamos dar um passeio em Isaías 14. Presta atenção. Eu vou levar para você para um outro lado, mas eu quero mostrar para você como é que Deus implanta o Espírito dele no meu coração. Como é que ele faz para implantar isso? Lá em Isaías 14, 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quem é esse? Está falando de quem? Lúcifer, Satanás, está falando dele. Olha o que diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono. Presta atenção, está em amarelo para você prestar atenção. Lúcifer, ele diz assim: eu vou exaltar o meu trono, acima, lá nos céus, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, e no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Satanás diz que ia colocar o trono dele acima do trono de Deus, lá em cima. E o que é o trono de Deus? O que é? Para que serve um trono? Para governar, mas para outra coisa também. Para sentar. Muito bem. Ele serve para sentar. E sentado do trono ele governa. Certo? Certo ou errado? Está certo. O que é o trono de Deus na Bíblia? O que é? Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Opa! Se o trono é o lugar onde Deus se assenta, de onde Ele governa o universo, aí está dizendo que Deus se assenta sobre os querubins. Esses querubins estão onde? Na arca de Deus. São os querubins, asas cruzadas. Será que quer dizer isso mesmo? Que a arca do concerto é o trono de Deus? Segundo Samuel 6,3, reina o Senhor, tremam todos os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Eu acabei de descobrir que o trono de Deus é a arca do concerto. Por que o trono de Deus é a arca do concerto? O que tem dentro da arca? A lei dos 10 mandamentos, através da qual Ele rege o universo. A lei rege a que Ele usa para reger o universo. Por isso Deus está assentado sobre os querubins, a arca do concerto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando deu problema no universo e o pecado entrou, Deus de lá de cima, na arca do santuário celestial, de onde Ele, no seu trono, a arca, governava o universo, Ele diz: eu vou colocar uma sucursal do reino de Deus, uma filial, um quartel-general do reino de Deus na terra, e Deus mandou colocar o santuário, e a arca aqui, e Deus tinha um quartel-general do céu, para Ele reger o universo daqui da terra, e Ele estava aqui. Me farão um santuário. Depois Deus aperfeiçoou essa coisa ainda mais. Deus tinha escrito os 10 mandamentos em tábuas de pedra aqui na terra. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora Deus diz: vocês quebraram a minha aliança, eu casei com vocês, e vocês me traíram, vocês, meu povo, vocês foram contra mim, vocês não foram uma esposa fiel, me traíram. Por isso, lá na frente virão dias em que eu vou fazer um novo casamento, uma aliança nova com o meu povo. Sabe como é que é essa aliança? Não é conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
Deus está dizendo assim, eu vou fazer uma nova aliança, sabe por quê? Os 10 mandamentos, aquelas tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos que estavam dentro da arca, aquilo ali foi anulado. Deus está dizendo que anulou, mas não foi Ele que anulou. Quem anulou os 10 mandamentos? O povo, você e eu, anulamos aquele concerto que Ele fez com o povo. Ele está dizendo assim, aquelas tábuas de pedra, elas não valem mais. Você está arrepiado de ouvir isso? Você está pensando, esse pastor está falando o quê? Não sou eu que estou falando, é Ele que está falando. Ele está dizendo, vocês anularam os 10 mandamentos, eu vou fazer uma nova aliança, porque aquela lá não presta mais. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus. Deus diz para mim, não serve mais tábua de pedra, eu vou escrever na sua mente, eu vou escrever no seu coração, eu vou gravar ali. Como que Deus vai gravar isso? Na minha mente e no meu coração. Ele diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porque eu não quero a minha lei nem em tábuas de pedra, e nem em corações de pedra, eu vou dar para você um coração de carne, e eu vou fazer isso através do meu Espírito Santo. E é por isso que eu preciso do batismo do Espírito Santo. Porque Deus grava a lei e o concerto dele no meu coração, na minha alma. E Ele me transforma. Ele opera tudo isso em mim. Ele diz, porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus está dizendo, seu corpo não é seu, santuário do Espírito Santo. Vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo, e vocês vão conseguir ser testemunhas, vocês vão ser cristãos do terceiro tipo. O terceiro tipo de cristãos são os cristãos vitoriosos. E sabe como é que os cristãos vitoriosos fazem? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você já recebeu a sua coroa? Eu já recebi a minha. Tia Cecel, a minha coroa. Ela já está coroa, eu também. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode dizer isso? Você entende isso aqui? Deixa eu explicar melhor para você o que é isso aqui. O que Deus está dizendo. Eu vou contar para vocês a verdadeira história da São Silvestre. Eu contei para vocês a história, agora eu vou contar a verdadeira história. A verdadeira história foi assim. Nós fomos para lá, meu cunhado foi junto comigo, e meu cunhado é maratonista. Mas aquele dia ele dedicou para correr junto comigo. Ele é irmão da Maricel. E nós começamos a correr. Uma maravilha. Conversando, correndo e conversando e tal. 2 quilômetros, 3, 5, 7, 9 quilômetros. Aos 9, a primeira subida pesada apareceu. E eu tenho aprendido que a gente tem vontade de parar já logo no começo da corrida. Toda vez é assim. A perna começa a doer, incomoda. É um negócio assim. Você está cansado, você pensa, vou parar. Mas não vou parar. 10 quilômetros. 10,5. 11 quilômetros. Com 11 quilômetros a coisa começou a pesar demais. 12 quilômetros, no quilômetro 13 começa a Brigadeiro Luiz Antônio, que é 2 quilômetros só de subida. Quando a gente estava no 12, o povo que fica, e fica aquele povo ali assistindo, e eu ouvi alguém gritando assim, vai ter festa, vai ter brigadeiro. Eu já sabia o que era Brigadeiro Luiz Antônio. Que povinho danado, além de não correr, ainda fica querendo desanimar a gente. Vocês vão ter brigadeiro pela frente. E quando começou o brigadeiro, eu comecei a andar. Aí comecei a caminhar. Interessante que
antes de eu começar a andar, eu tinha acabado de passar pelo Gandhi. O Gandhi era um camarada de mais ou menos 1,80 m, um pouco mais. Ele era a cara do Gandhi, vestido de Gandhi. Ele não estava correndo, ele estava caminhando. Ele tem uma perna comprida, assim, caminhando rápido, um cajado na mão, vestido de Gandhi. Eu tinha acabado de passar ele, quando começou a subir a Brigadeiro, eu falei para o meu cunhado, eu não aguento mais. Meu cunhado, vamos, vamos. Eu já tinha falado, vamos, vamos, um monte de vezes, né? Mas vamos, vamos. Eu digo, agora eu não aguento. Eu comecei a andar. No que eu comecei a andar, o Gandhi me passou. Aí ele passou, eu falei, não é possível, o Gandhi não, o Gandhi não. Aí eu saí correndo de novo e tal, passei o Gandhi, dali mais uns 500 metros, eu já não aguentava mais. Falei para ele, não aguento mais, eu vou andar de novo. Aí comecei a andar de novo. E lá veio o Gandhi, me passou de novo o tal do Gandhi. Andando, eu digo, não é possível, eu dou uma corridinha, passo um pouco, eu começo a andar rapidinho, ele me passa, vamos correr de novo. Meu cunhado falou, vou te ajudar. E meu cunhado pôs o dedo nas minhas costas assim, ó. Você não imagina como é que um dedo nas costas ajuda você. Me ajudou a correr mais uns 300 metros, e eu comecei a ficar com dó do meu cunhado. Eu digo, se eu estou com dificuldade de correr, ele também está. Se ele está me empurrando com o dedo assim, poxa vida, ele também está cansando mais ainda. Eu digo, você deve estar cansado. Aliás, não foi assim, eu falei, você deve estar cansado. E ele falou, não, é você que está cansado, né? E eu parei de novo, e o Gandhi me passou de novo, e fomos chegando já, quando chegou lá no fim da Brigadeiro, aí você dá uma virada para Paulista de novo, e ali faltam uns 500 metros para chegar. Eu estava acabado, assim, eu estava liquidado, eu estava só o caco da viola. Aí eu olhei assim, e estava lá chegado, uns 500 metros, eu falei para o meu cunhado, eu não vou passar esse negócio andando, vamos correr. E eu corri tudo que eu pude, saí correndo, e passei correndo ali, naquela chegada ali. Essa é a verdadeira história da São Silvestre. Eu tenho aprendido muito com correr. Eu tenho aprendido que é igual a vida cristã da gente. Primeiro, é muito mais fácil correr na descida do que na subida. Você já sabia, não sabia? Mas quando você está correndo, você pensa isso toda hora. Quando tudo está fácil, é bem bom a gente crescer espiritualmente. Mas quando a vida fica difícil, na subida, é mais difícil. Eu tenho aprendido que a gente tem vontade de parar a caminhada toda hora. A corrida toda hora. A gente tem vontade de parar. O tempo todo, você começa a correr, é o tempo todo. Porque essa briga da carne com o espírito é uma luta terrível, cruel. Mas esse incômodo, você pensa, ele vai estar aí o tempo todo, mas vai dar certo, eu vou continuar. Eu tenho aprendido que, quando você está só o caco da viola, nem que seja um dedo nas suas costas, te ajuda um monte. E como falta gente disposto a colocar um dedo nas suas costas. E falta porque você não está disposto a colocar o dedo nas costas do outro. Porque se você tivesse, teria quem colocasse o dedo nas suas também. Mas o mais importante de tudo, tem um monte de coisas. Eu tenho até um artigo escrito sobre isso. Mas o que eu tenho mais aprendido é o que o Paulo diz. Combati o bom combate. Você sabe o que é carreira? Eu sei direitinho, sabe por quê? Meu avô dizia assim, filho, dá uma carreirinha na cozinha e pega um copo d'água para mim e volta. Você sabe o que é carreirinha, não sabe? Paulo está dizendo assim, ó, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Não foi a primeira vez que ele falou de correr uma corrida. Lá em 1 Coríntios ele falou também. Corro, não como quem corre sem um alvo. E não esmurro o ar, eu esmurro o meu corpo e faço dele escravo. Eu é que mando no meu corpo, ele diz. E aqui ele diz, completei a corrida e guardei a fé. Paulo não disse assim, ó, combati o bom combate, ganhei o primeiro lugar na São Silvestre e guardei a fé. Ele disse só que ele fez o quê? E completou. E por causa de eu ter completado, eu ganhei essa medalha. Ó. Sabe quanto tempo levou o primeiro lugar na São Silvestre esse ano?
46 minutos e alguns segundos. Sabe quanto tempo eu levei? 2 horas e 3 minutos. Mas teve gente que levou 3 horas. Eu completei. Não interessa. Tinha uma multidão na minha frente, tinha uma outra atrás de mim. Eu estava no meio. E sabe qual a diferença entre quem chegou atrás de mim e eu? Eles também completaram, iguaizinhos a mim. Deus está dizendo assim: filho, eu quero que você complete a corrida. Por você completar, você tem que continuar correndo para o mesmo lado. Porque se você chegar num lugar e dizer assim, desisto, e você voltar. Teve um camarada, no ano passado, que no meio da São Silvestre, ele pegou um táxi, e foi lá e desceu e completou. E a imprensa descobriu, fez uma reportagem dele, foi exposto para o Brasil inteiro. E esse ano ele treinou o ano inteiro para poder correr a corrida inteira. Ele queria fazer uma firula para os amigos, então ele pensou, começa, pegou e chegou rapidinho de táxi. Esse é um brasileiro correndo a São Silvestre. A gente quer dar um jeitinho brasileiro para a vida espiritual também. Não tem jeito de chegar lá sem esforço, não tem jeito de chegar lá sem treinamento, sem se esforçar, sem pagar o preço do dia a dia, de correr quando está chovendo, correr quando está frio, quando você não está com vontade de ir, quando você está muito cansado, todo dia. E Deus só diz assim, eu quero que você chegue lá só. Deus não vai perguntar em que lugar você chegou. Se for o primeiro, for o segundo, estava no pódio? Não. Ele vai só perguntar assim, para que lado você correu? Chegou lá? Ele não vai perguntar nem quanto tempo eu levei. Eu só sei porque meu cunhado que estava com o relógio lá, marcando, ele diz assim, você correu 13 quilômetros e andou 2. Mas eu completei. Eu me lembro de uma imagem que talvez você tenha visto, porque foi muito divulgada. Uma mulher que na maratona, numa das Olimpíadas passadas, anos atrás, ela entrou no estádio, quase morrendo, torta, cambaleante. As pessoas, os profissionais da saúde vinham atrás dela e ela não deixou ninguém tocar nela. Você fica agoniado de ver aquela mulher, porque dá a impressão que vai dar um ataque cardíaco nela, ela está se arrastando. Mas ela passa a linha final e é aplaudida em pé pelo estádio. Simplesmente porque ela não desistiu. Completou a carreira. Na minha vida espiritual, depois de 1 ano que Deus fez toda aquela transformação, 1 ano e 3 meses, toda aquela vontade do doce, de tudo, voltou. Com toda a força. Com toda a força. E aí começou uma luta diferente. Hoje, se quiserem me chamar para dar testemunho para gordinho, eu tenho um monte de coisa para falar. Um monte. De vitórias e derrotas que eu tenho tido. De tentativas, de perdas, de erros. De novo, engordar um pouco, emagrecer um pouco, engordar um pouco, emagrecer um pouco. A ponto de no final do ano passado eu clamar para Deus, dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer e o que é que o Senhor tem que fazer? Me fala logo, porque se tem alguma coisa que eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu estou na tua mão. E quanto mais eu estudei, Deus diz assim, você não tem nada que fazer, a não ser se colocar totalmente na minha mão. Faz uma entrega tudo sem deixar nada de lado. Vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás acumulado tesouro no céu, depois vem e me segue, é isso, e eu vou transformar você, eu vou te transformar, e eu creio nisso, por isso eu tenho me agarrado a Deus e tenho dito, Senhor, o Senhor disse que o Senhor vai me transformar, e Ele vai acabar de novo com toda essa vontade, ou talvez não, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E a luta contra a carne, ela só vai terminar no dia que Jesus voltar. Só lá. A luta vai continuar. Mas fique feliz. Jesus quer saber para que lado você está correndo. Querido, não desista. Não seja um cristão desistente. Não lute com as suas forças, porque não adianta, você vai perder. Só tem um jeito,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E sabe, quando você chegar num momento, você dizer assim, puxa, eu me esforço tanto, mas eu olhando para trás, eu não vejo mudança na minha vida, Senhor, eu não mudei nada. Um dia, uma irmã, um irmão de uma igreja onde eu frequentava, a família toda dele é adventista, menos ele. Ele, um italianão, cozinheiro. Seu Vitor disse, pastor, vou fazer uma surpresa lá para a minha família. Vai lá preencher a minha ficha que eu vou se batizar. E aí, fui na casa dele, ninguém sabia. Conversamos e tal. No meio da conversa, eu digo, e aí, seu Vitor, vamos lá? Vamos lá, pastor, pega aí a ficha. E a mulher falou, que ficha? Eu peguei, ficha batismal. Ele vai se batizar. E os filhos, que maravilha. E ele disse, o quê? Ele vai batizar? A família italiana. De jeito nenhum. Eu levei um susto. Achei que ela estava brincando. Imagina, esse homem é um estúpido. Ele fica falando, gritando com a gente. Ele faz uma lista. E o seu Vitor foi ficando bravo. Ele falou, também não quero mais batizar coisa nenhuma. Pode guardar essa coisa e tal. E eu só assistindo aquela coisa. Situação terrível. Foi embora, sem preencher ficha de batismo, coisa nenhuma. Passaram uns 2 meses, a mulher do seu Vitor me procurou. Pastor, vai lá em casa, leva a ficha de batismo para preencher para o Vitor. O que aconteceu? Sabe, pastor, a gente estava andando aí na rua, eu e o Vitor, e aí nós encontramos um amigo nosso de tempos, que a gente fazia anos que a gente não via. Levamos ele para casa, conversamos um pouco, e no meio da conversa, disse, Vitor, o que aconteceu com você, homem? Por quê? Você está diferente. Você fazia isso, falava isso, você era assim. Tudo isso está diferente. Pastor, ele fez uma lista de coisas que eu não vi que o meu Vitor mudou, mas ele mudou mesmo, era verdade. Tem coisa que ele não mudou, mas ele mudou muito já, e eu não vi. Vai lá preencher a ficha dele, pastor. E eu fui preencher a ficha dele. Tem coisa que você não vai ver que mudou. Outros vão ver. E tem coisa que nem os outros vão ver. Só Deus vai ver. E isso não é para você dizer assim, não tem problema, eu continuo sendo, vai ver que eu mudei. Não. Se agarra com Cristo, oração, entrega, clama o batismo do Espírito, e o Espírito vai entrar em você e vai mudar a sua vida, vai transformar você todinho, porque Deus é assim. Ele é tão maravilhoso, Ele morreu por você, Ele deu a vida por você na cruz, Jesus se fez carne, e na sua carne Ele venceu o pecado, para Ele dar para você e para mim a vitória. E se você não venceu naquele dia, vai, confessa os pecados, chora, derrama lágrimas, clama para Deus, pede o perdão, e Jesus vai afagar a sua cabeça e vai dizer, filho, tenta de novo, amanhã você vai correr de novo, corre, vai filho, se esforce, eu vou com você, e Ele vai pôr o dedinho nas suas costas, e Ele vai ajudar você. Cada dia, se precisar morrer de novo por você, Ele vai morrer de novo, para dar para você a chance. Não desista, ainda dá tempo. Enquanto há graça, ainda dá tempo. Eu tenho um apelo para você hoje. Meu apelo é para que você faça essa entrega de todo o coração. Faz essa entrega, esse compromisso. Porque aquele povo fez o compromisso com Deus. Agora você tem que fazer um compromisso particular, aceitando o pedido de casamento que Deus está fazendo para você. E Ele está te fazendo um pedido de casamento hoje, para habitar na sua vida, para transformar a sua alma, dia a dia, passo a passo, dia a dia morro, para que viva Cristo e não eu em mim. Esse é o Deus maravilhoso. E hoje eu vou fazer um apelo para você vir para frente. Se você quer fazer esse compromisso, porque compromisso com Deus é em público, não tem outro jeito. Casamento é em público, e o compromisso é em público. Então, se você já tentou e desistiu, se você está frustrado, se você está lutando, não interessa, estou chamando, vem para cá. Eu quero orar com você, entregar a sua vida na mão de Jesus, mas só vem se você quiser fazer a entrega toda mesmo, entregar tudo, tudo na mão dEle, para Ele poder agir. Enquanto isso, eu vou te contar como é que é o Deus que eu conheço, como é que Ele é, tão maravilhoso, tão bondoso. A música vai tocar agora.
Enquanto a música toca, Deus vai tocar no seu coração com o Espírito dele. E quando o Espírito tocar, você vai fazer essa entrega. Essa entrega quer dizer assim: Senhor, estou entregando tudo, entende? Tudo. Me ajuda, porque eu não tenho condições. Me ajuda, eu quero sentir essa transformação na minha vida. Aí você vai entregar tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pode tocar música. Porque Deus é assim maravilhoso. Deus é assim diferente. Desculpa, é o Deus que eu conheço, é o nome da música. Deus é assim maravilhoso, bondoso. Esse Deus que eu conheço, cada dia morreria de novo por sua causa. E se precisasse fazer tudo de novo aqui na terra, Ele viria de novo e faria tudo de novo. Jesus vai selar o seu compromisso com Ele. Sem música mesmo, se você precisar, vem aqui para frente. Vem. Quem quiser, quem for tocado, quem for chamado, vem. Deixa Jesus tocar a sua vida. Mas faz uma escolha consciente, uma entrega consciente. Decide mesmo. E não fica em pé no seu lugar, não. Não pega o atalho. Chega aqui bem pertinho de mim. Vem aqui. Não tem problema que você entra na frente da câmera. E você que está em casa, está vendo pela internet, também faz isso. Se levanta. Entrega o coração para Jesus. Deixa Ele fazer, operar essa mudança em você. Vai ter a música? Não. Fecha os olhos. Deus amado, toma a nossa vida nas suas mãos. Aceita, Pai, a nossa entrega. Senhor, nós somos fracos, temos lutado tantas vezes, nos sentido incapazes e impuros. Nos sentimos, Pai, como Paulo, como esse meu amigo do e-mail, Pai, frustrados. A nossa vida cristã é infrutífera. Mas nós cremos num Espírito que entra em nós e nos transforma dia a dia. E que faz com que cada dia nós morramos. Ó Senhor, na maioria das vezes não temos nem vontade de nos entregar ao Senhor. Não sabemos como e não conseguimos fazê-lo. Somos tão frágeis, Pai, que no momento em que nos levantamos, começamos a olhar para os que não se levantaram. Que tolice, Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Toma nas suas mãos todos os seus filhos aqui presentes hoje, Pai. Para aqueles que não têm vontade, não têm coragem e que não conseguem, toma-os nas suas mãos. Para aqueles que têm vontade, têm coragem, mas não sabem como, toma-os nas suas mãos. Para aqueles que estão lutando vaziamente com as suas forças, ajuda-os a enxergar que não adianta lutar com as suas forças. E para todos nós, Pai, dá o seu Espírito Santo para que vivamos de acordo com aquilo que o Senhor pede de nós. Ó Pai, enche a nossa vida da sua glória, do seu poder e da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você espere só um pouquinho. Eu vou cantar só um pedacinho da música. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser.
o Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória, o seu amor. Amém. Esse é o nosso Deus. Maior do que a glória dele ainda é o seu amor. Deus abençoe você. E até amanhã. Vai na paz de Jesus. Lembrando a todos que sexta-feira nós vamos ter a Santa Ceia. Gostaríamos que todos vocês possam participar. Peço nesse momento